Oi, pessoal do segundo ano. Vamos continuar então a nossa aula. Eu vou corrigir o exercício agora, né, do para fazer que eu deixei na aula passada. Então vamos ver aqui. Eu tinha deixado esse exercício para vocês colocarem ele tanto em ml quanto em litro, tá? Para ver se ficava a mesma coisa. Então eu tenho o potinho A, cuja concentração é 20 gramas por litro. E aí no problema pedia o volume do pote A. O baldinho B, eu dei uma concentração de 4 gramas por litro e o volume era 120 ml. E o potinho C, pedia a concentração dele e dava o volume final, que era 580 ml. Tá? E aí então eu tenho, no caso, peço para vocês calcularem o volume e a concentração. O volume e a concentração. Então, eu tenho duas incógnitas aqui, tá? A fórmula que nós vamos utilizar é a fórmula de misturas, tá? Não é de diluição. Eu não estou diluindo nada, eu não estou pegando o potinho A e diluindo ele no B. Não, eu estou fazendo uma mistura. Peguei o A com o B, coloquei os dois, misturei os dois e formou o C. Então, é um processo de mistura. Se é um processo de mistura, eu vou usar essa fórmula aqui, que é o processo de mistura, tá? Só que aí eu tenho o quê? Se eu colocar na fórmula, eu tenho concentração 1, 20, volume 1 é o que eu quero achar, mais concentração 2, que é os 4, o volume 2 é 120, igual, concentração final é o que o problema está solicitando e o volume final é o que eu tenho, 580, tá? Então, assim, gente, matematicamente, eu não tenho como resolver essa equação. Isso aqui não deixa de ser uma equação matemática, eu não tenho como resolver essa equação, porque eu tenho duas incógnitas, eu tenho V1 e tenho a concentração final, tá? Só que, quimicamente falando, e eu havia comentado isso com vocês, que o volume final de um processo de mistura nada mais é que o meu volume inicial, o V1, com o V2, a soma do V1 com o V2. Então, eu quero aqui, o meu volume final é 580. Qual é o valor que somado com 120 vai dar os 580, né? Então, é pegar e fazer um cálculo básico, né? Então, seria 580 menos 120, fecha os 460 ml. Então, aqui o meu V1, eu tenho como achar ele sem precisar de muito cálculo, porque eu sei quimicamente que o volume que está aqui com o volume que está aqui vai ser o total que vai estar no potinho C, tá? Então, o volume final é sempre somatório do A com o B. Então, se eu já achei o meu volume inicial, basta jogar na fórmula. Então, vai ficar 20 vezes o 460, que é o V1 que eu já achei, mais 4 vezes o 120, igual a concentração final, que é o que o problema está pedindo, vezes os 580. Fazendo matematicamente tudo isso aqui, né? Isola a concentração final, ó, somei. Aqui primeiro eu fiz a multiplicação desses dois aqui, deu 9.200 mais 480 igual a concentração final vezes 580, né? Soma esses dois, dá 9.680 dividido por 580. Aí fecha a minha concentração final de 16,68 gramas por litro, tá? Tu tá trabalhando com concentração e a tua concentração aqui em cima tá gramas por litro, então tu acha a tua concentração em gramas por litro aqui. Se tu for calcular o volume em litro, não vai dar tanta diferença, tá? Então vai dar valores iguais. Por isso que eu disse para vocês fazerem aqueles exercícios da aula passada, tudo em litro, transforma de litro para ml, tá? Porque vai dar o mesmo resultado, aqui 16,68 gramas por litro. Então essa é a minha concentração do potinho C, tá? Então eu tenho um volume de 580 ml, que é o somatório do V1 com V2, tá? E a minha concentração 16,68 gramas por litro.
tá? Então, eu tinha no potinho 1, eu tinha uma concentração de 20, no potinho 2, uma concentração de 4, e no potinho 3, que é o resultado final, eu fechei com uma concentração de 16,68, certo? Então, isso aqui é a resposta do problema que eu deixei para vocês fazerem, espero que tenham acertado. E tentem, né, resolver passando isso aqui para litro, tá? Tem que fechar o mesmo resultado aqui, certo? Nós vamos seguir, então, agora um conteúdo do livro, tá? Que são propriedades coligativas, que começa na página 48 do livro de vocês, de propriedades coligativas. Então, a gente vai começar esse conteúdo novo, vai cair na prova, é um conteúdo bastante teórico, então eu vou solicitar bastante essa parte do conteúdo na prova de vocês. Bom, gente, continuando então a nossa aula, tá? Para o segundo ano. Página 48 do livro, efeitos coligativos e aspectos qualitativos, tá? O que significa, então, o efeito coligativo? O efeito coligativo, ele é estudado na água pura, tá? Então, quando eu tenho uma substância pura, né, a água, a gente sabe que a água apresenta características físicas constantes. Por exemplo, eu tenho a água no processo de ebulição dela, ela atinge o seu processo de ebulição a 100 graus Celsius, tá? Então, ela tem pontos de fusão e pontos de ebulição, uma vez atingido, permanece constante. Só que o efeito coligativo, ele modifica esse processo físico quando é adicionado um soluto não volátil. Então, vamos lembrar um pouquinho. Eu tenho uma solução, que é aquela parte de maior quantidade, tá? E o meu soluto é aquela parte que está em menor quantidade, tá? Então, a gente ainda está trabalhando soluções, tá? Vimos, então, características de soluções, isso tudo vai cair na prova, tá? Parte teórica de soluções. Vimos como calcular soluções diluídas e misturas de soluções, certo? Através de cálculos químicos. E agora estamos entrando em efeitos coligativos de uma solução, tá? Então, retornando um pouquinho, a água pura, ela apresenta características, propriedades físicas constantes, tá? Que é o ponto de fusão e ebulição quando são atingidos, então eles permanecem constantes. Porém, se eu adicionar um soluto não volátil, tá? Essas características físicas, elas vão sofrer alterações. E esse processo esse estudo dessa variação se chama propriedade coligativa, tá? Então, na página 48 do livro, é interessante vocês sublinharem, ó. No entanto, quando um soluto não volátil é adicionado à água, que a minha água é o solvente, né? Ocorre uma série de variações nas propriedades físicas desse solvente. E o estudo dessas variações está relacionado ao número de partículas dissolvidas, isto é, dependendo da quantidade de soluto presente, e é conhecida como propriedades coligativas, tá? Então, isso está na página 48 do livro de vocês. A primeira propriedade coligativa que nós vamos ver na aula de hoje vai ser a tonoscopia, tá? O que é uma tonoscopia? Então, eu sublinhei uma parte principal aqui do livro, tá? Tonoscopia significa o abaixamento na pressão de vapor. Bom, ao se dissolver um soluto não volátil, tá? Então, o soluto é aquele que está em menor quantidade dentro da solução. A minha solução é a água. No estudo das propriedades coligativas, o meu soluto vai ser sempre a água, tá? Então, ao se dissolver um soluto, nas propriedades coligativas, o meu solvente sempre é a água, tá? Ao se dissolver um soluto não volátil em um líquido puro, as partículas do soluto se distribuem uniformemente por toda a solução e dificultam a vaporização das moléculas do solvente. Então, o meu soluto ele vai se dissolver tão bem dentro do líquido puro que ele vai impedir a vaporização, tá? Desta maneira, faz com que o número menor de moléculas do solvente por unidade de volume passem para o estado de vapor, diminuindo a pressão de vapor do solvente. Então,
o que aconteceu? O meu soluto ele se dissolveu tão bem no líquido puro que ele impediu as moléculas de que ocorra um estado de vapor, tá? E se não ocorre o estado de vapor, diminui a pressão desse vapor do solvente. Em outras palavras, a solução é menos volátil. O que é volatilidade? Volatilidade é um líquido que tem capacidade de evaporação muito rápido, com grande facilidade. Então, na tonoscopia, como está aqui sublinhado, em outras palavras, a solução é menos volátil que o solvente puro, ocasionando ponto central para outras propriedades coligativas. O abaixamento da pressão de vapor do líquido e a diminuição da volatilidade da solução fazem com que o solvente apresente maior dificuldade para congelar e para entrar em estado de ebulição. Então, o que significa então a tonoscopia? A tonoscopia seria: eu adiciono um soluto não volátil ao meu líquido puro. No momento que eu adicionei o meu soluto não volátil, tá? A minha solução, isso vai fazer com que o meu solvente diminua a pressão de vapor, ele fique com dificuldade para evaporar. E com essa dificuldade dele evaporar, ele também vai ter o abaixamento da minha pressão, tá? Então aqui tem um resumo, tá? Então, adicionando soluto não volátil à solução, ocorre a diminuição da pressão de vapor, fazendo com que ocorra dificuldade de ebulir e congelar, tá? Então, diminui a pressão de vapor, ocorre dificuldade de congelar e ebulir. Então, a tonoscopia é isso. Adiciona um soluto não volátil, acontece o quê? Dificuldade de ebulir, tá? E dificuldade de congelar. Por quê? Porque o meu soluto ele se dissolve tão bem dentro da solução que ele impede que essas partículas evaporem, tá? E com essa dificuldade de evaporação faz com que ocorra o abaixamento da pressão. Então, parte teórica de tonoscopia é o estudo do abaixamento da pressão máxima de vapor de um líquido puro, que é o meu solvente, provocado pela adição de um soluto não volátil, certo? E aqui no livro faz um comentário até bem interessante que diz assim: a evaporação da água em lagos salgados é menor do que a de lagos doces. Os sais dissolvidos na água diminuem a pressão de vapor do líquido. Então, a evaporação da água em lago salgado é menor que dos lagos doces. Por quê? Porque os sais dissolvidos na água diminuem a pressão do vapor do líquido. Diminuindo a pressão de vapor do líquido, dificulta a evaporação. Se dificulta a evaporação, dificulta a ebulir, né? E tem um processo de congelamento. E dificulta o processo de congelar, tá? Então, por isso que a gente, quando tem processos de congelamento, a gente joga sal, né? Que aí o sal facilita, o soluto, né? No caso o soluto, faz com que diminua a dificuldade de congelamento. Então, é o que está falando aqui na tonoscopia, tá? Então, essa é a primeira propriedade coligativa, tá? A primeira delas é a tonoscopia. Joga no teu solvente um soluto não volátil. Isso faz com que tenha uma dificuldade para ebulir e congelar. Por quê? Porque diminui a pressão de vapor, certo? Então, essa é a primeira propriedade coligativa chamada tonoscopia. Bom, voltando aqui, pessoal, o segundo item é a ebulioscopia, tá? Que é o aumento na temperatura de ebulição. Está na página 50 do livro de vocês. O que comenta aqui na página 50? Aqui eu tenho um solvente puro, a água, tá? Que entra no estado de ebulição a 100 graus Celsius, tá? Se eu acrescentar aqui uma solução, por que eu sei que é uma solução? Porque está acrescentando um soluto aqui, tá? Bom, aqui entra 100 graus Celsius, aqui vai aumentar a temperatura de ebulição. Por quê? Porque eu estou jogando um soluto não volátil a este solvente puro. O que acontece com isso? Acontece que ocorre um abaixamento da pressão de vapor do líquido, tá? Provocado pela adição do soluto não volátil, fazendo com que ocorra
uma maior dificuldade para essa solução entrar em processo de ebulição, tá? Então, se vocês lembrarem do vídeo anterior, tá? Que era sobre tonoscopia, a ebulioscopia é a adição de um solvente não volátil é a adição de um soluto não volátil a um solvente puro, igual à anterior, tá? O que acontece? Abaixamento da pressão do vapor do líquido, a mesma coisa que aconteceu na anterior também, tá? Porém, aqui, se eu adicionar o meu soluto não volátil, o meu processo de ebulição tende a aumentar a temperatura, tá? Então, essa é a diferença. Então, aumenta a temperatura de ebulição quando colocamos um soluto não volátil. Eu coloquei aqui um resuminho aqui, ó. Aumenta a temperatura de ebulição quando colocamos um soluto não volátil. Por quê que aumenta a temperatura de ebulição? Porque ocorre um abaixamento da pressão do vapor do líquido, certo? Aí aqui na parte teórica tem assim, ebulioscopia é o estudo do aumento da temperatura de ebulição de um líquido puro, provocado pela adição de um soluto não volátil, certo? Aí tem aqui o desenho da água pura, temperatura de ebulição 100 graus Celsius, foi o que eu havia comentado com vocês lá, tá? Temperatura 100 graus Celsius. Aqui nós temos a glicose, a concentração 0,5 mol por litro, tá? A glicose, temperatura de ebulição, ó, aumenta, 100,26. A sacarose 0,5, temperatura de ebulição 100,26. Aí a glicose, ó, o que aconteceu com a glicose? Aumentou aqui, ó, aumentou a concentração, de 0,5 passou para 1. O que aconteceu com a temperatura de ebulição? Também aumentou. O que aconteceu com a sacarose? Com a sacarose aqui, ela estava de 0,5, aqui era a glicose, perdão. Então, a glicose era 0,5, passou para 1, temperatura de ebulição aumentou. A sacarose de 0,5 para 1, aumenta a concentração, aumenta também o quê? A temperatura de ebulição, tá? Então, na ebulioscopia, ocorre também um aumento, além de aumentar a temperatura de ebulição, ocorre um aumento da concentração. Por quê, né, gente? Porque nós acrescentamos um elemento num solvente puro, tá? Então, significa que, além de tudo isso que aconteceu, de aumento de temperatura de ebulição, abaixamento da pressão de vapor do líquido, também ocorre, ó, um aumento, vai aumentando a concentração da solução, tá? Então, também aumenta a concentração. Aí, aqui no resuminho, ó, aumenta a temperatura de ebulição quando colocamos um soluto não volátil, tá? E a gente pode até colocar assim, aumenta a concentração, tá? Aumenta a concentração também, que é o que eu mostrei aqui no desenho, que tá bem bonitinho aqui no desenho do livro de vocês, certo? Então, esse processo é o processo da ebulioscopia, tá? É o segundo processo das propriedades coligativas. Então, ele é bem teórico, gente, tá? É fácil e eu vou solicitar isso aqui em prova, tá? Vamos pro terceiro. Bom, gente, vamos então para o terceiro item das propriedades coligativas, que é a crioscopia, tá? A crioscopia nada mais é que a diminuição na temperatura de congelação, tá? O que significa isso? Significa que eu tenho um processo onde a diminuição da pressão de vapor do solvente é provocada pela adição de um soluto não volátil. Gente, nada mudou. Então, se vocês pegarem o vídeo anterior da tonoscopia, lá na tonoscopia dizia exatamente isso, que ocorre uma diminuição na pressão de vapor do solvente, certo? Pela adição de um soluto não volátil. Então, não muda, a situação é sempre a mesma. Tu tem um solvente puro, tá? Que é no caso a água. Este solvente puro é adicionado um soluto não volátil. E aí ocorre o quê? Ocorre um processo físico diferente.
Então, aqui na crioscopia, quando ocorre a adição de um soluto não volátil a um solvente puro, ocorre a diminuição da pressão de vapor, certo? E com este processo ocorre a mudança do estado físico, que é a diminuição da temperatura de congelação, tá? Então, neste primeiro parágrafo, diz exatamente o que diz nas outras propriedades coligativas. Então, a diminuição da pressão de vapor do solvente provocada pela adição de um soluto não volátil faz com que o solvente apresente maior dificuldade para congelar. Então, a crioscopia é a dificuldade de congelamento, tá? Por quê? Porque tu adicionou um soluto não volátil e com isso diminuiu a pressão de vapor, tá? Bom, eu sublinhei aqui, tá? Eu sublinhei também essa partezinha aqui onde diz assim, ó. Dessa forma, pode-se dizer que a solução apresenta uma temperatura de início de congelação menor que a do solvente puro, tá? Então, ela tem dificuldade. A minha solução, isto é, quando eu tenho o meu soluto não volátil mais o meu soluto mais o solvente, que é a água, né? Ela tem uma temperatura de congelação de início menor que quando eu tenho só a água, tá? Então, isso se chama crioscopia, dificuldade de congelamento, certo? Bom, o que mais eu sublinhei aqui que eu achei importante? A temperatura de congelação da solução vai diminuindo, pois a concentração da solução torna-se maior. Então, no momento que tu adiciona o teu soluto não volátil, a tua concentração torna-se maior. Nenhuma novidade até aí, tá? Então, se a minha solução torna-se maior, significa que a minha temperatura de congelação diminui. Então, é um processo inverso, a concentração aumenta e a temperatura de congelação diminui, certo? Bom, aonde eu posso usar a crioscopia no dia a dia, tá? No livro comenta alguns processos de crioscopia no cotidiano. Por exemplo, em países frios é muito comum no inverno espalhar-se nas estradas sais como cloreto de sódio, o NaCl, e o cloreto de cálcio, com o objetivo de evitar o acúmulo de gelo. Tá? Então, é colocado o soluto não volátil, tá? Ao gelo para que a temperatura de congelamento diminua, certo? Bom, nesses países também é frequente a utilização de anticoagulantes como o etileno glicol na água dos radiadores dos veículos para diminuir a temperatura de congelação da água e evitar que ele congele enquanto o motor está desligado e danifique. Sorvetes são fabricados em tanques que giram dentro de uma solução aquosa de salmoura. Dessa forma, a temperatura da água diminui para a fabricação do sorvete e a solução do tanque permanece no estado líquido, mesmo em temperaturas abaixo de 0 graus. Tá? Então, a solução é que eu tenho a presença do soluto não volátil, por isso que ela permanece no estado líquido, por isso que ela permanece no estado líquido a temperatura de 0 graus Celsius. Por quê? Porque eu estou acrescentando à minha solução um soluto não volátil, fazendo com que haja diminuição na pressão de vapor do solvente, para gerar o quê? Diminuição de temperatura de congelação, certo? Outra aplicação também é uma aplicação importante do efeito crioscópico para a saúde, é a verificação da temperatura de congelamento da urina, tá? Ao comparar a temperatura de congelação da urina de uma pessoa saudável com uma pessoa que possui problemas renais, verifica-se que a temperatura de congelamento da urina da pessoa saudável é mais baixa, tá? O funcionamento não ideal do rim não elimina de forma adequada substâncias tóxicas do organismo. Por isso, quanto menor a concentração de soluto na urina, menos intenso é o efeito coligativo. Tá? Então, isso é uma característica também de efeito crioscópico, tá? Crioscopia, efeito crioscópico, tá? É a dificuldade de congelação,
certo? Então, isso aí é o efeito crioscópico. Então, eu coloquei aqui no cantinho, tá? Diminuição na temperatura de congelação pela adição de soluto não volátil e aumenta a concentração, tá? Quem quiser colocar no cantinho ali, fica à vontade. Então, isso aí foi o processo crioscopia, tá? Próximo vídeo a gente vai ver outro efeito coligativo. Bom, retornando então, pessoal, a página 52 do livro de vocês é uma continuação da crioscopia, tá? Ali fala o que eu já havia explicado para vocês, é o estudo da diminuição na temperatura de congelação do solvente provocada pela adição de um soluto não volátil. E aí tem as explicações aqui, ó, temperaturas de congelamento da água pura e de soluções de glicose e sacarose. Então, aqui ocorre quando eu tenho aumento de concentração, ó, por exemplo, a glicose de 0,5 passou para 1, né? O que aconteceu aqui? De menos 0,93, ela teve um salto de menos 1,86. Então, houve uma diminuição na temperatura de congelação dela. Então, aumentou a concentração, mas a temperatura de congelação tende a diminuir. A solução, ela fica com dificuldade de temperatura de congelação, certo? Então, isso aqui é a continuaçãozinha da página 52, tá? Vamos, então, para a página 53. Eu não vou solicitar na prova, tá? Então, a 53 vocês podem riscar, não vai ser solicitado na prova 53. Vamos lá para a página 54 do livro, que é a osmose, tá? Bom, a osmose, gente, não tem muito mistério, tá? Até a gente faz aquela brincadeira, já tô pensando por osmose, né? Mas a gente brinca, mas a gente não sabe nem o que significa a palavra osmose. Então, vamos lá. A osmose seria o fenômeno ocorre com as lesmas, tá? O que acontece com a osmose? Por que a gente lembra quando fala em osmose, lembra da lesma, tá? A pele da lesma é uma pele fininha, tá? Então, é uma membrana semipermeável. No momento que tu joga um soluto em cima dessa membrana semipermeável aqui, o que vai acontecer? O fluxo de água que está dentro do organismo da lesminha tende a sair para fora dessa membrana, dessa pele da lesma aqui. Então, por isso que quando a gente joga sal em lesma, sal no sapo, em minhoca, né? Eles morrem desidratados, né? Por quê? Porque a água, né? O elemento líquido que está dentro do animal, ele tende a sair para o lado de fora dessa membrana. Então, ele morre desidratado. Então, esse é o processo da osmose, tá? O que significa teoricamente aqui? O fenômeno ocorrido com as lesmas, quando em contato com o sal, pode ser explicado pelo efeito de osmose, tá? Do grego significa empurrar. A osmose consiste no movimento de moléculas do solvente, que é a água, que eu falei para vocês já, né? Por meio de uma membrana semipermeável, que seria a pele do bicho, né? O fluxo do solvente ocorre espontaneamente do meio menos concentrado ou do solvente puro. Então, dentro da lesminha tem a água, que é o meu solvente puro. Então, ele é por um processo espontâneo, tá? Esse meu solvente puro, que é menos concentrado, ele sai para um meio mais concentrado, de maneira a uniformizar as concentrações. Então, no momento que eu jogo sal na lesma, ou no sapo, ou na minhoca, sei lá que bicho a gente vai escolher para matar, mas enfim, vai acontecer o quê? Eu joguei um soluto não volátil, a água, que é um solvente puro, que está dentro do animal, tende, por maneira espontânea, sair de um meio menos concentrado, que é o meu solvente puro, para se igualar ao solvente, para se igualar à solução mais concentrada, tá?
Então, o processo de osmose é esse, é sair de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, tá? E tudo isso, no meio desse processo todo, tem a membrana semipermeável, tá? Então, é o que está colocando aqui, né? No caso, a membrana semipermeável, a pele do animal, que eu já havia comentado com vocês, que permite a saída de água, que é o meu solvente, o que provoca a morte do molusco terrestre por desidratação. A função da membrana consiste em permitir a passagem de certo tipo de moléculas e não de outras, sendo por isso considerada semipermeável. Em soluções aquosas, as moléculas de água movimentam-se por meio da membrana semipermeável, no sentido da região de concentração de soluto mais baixo, solução mais diluída, para uma região de concentração de soluto mais alta, solução mais concentrada. Então, ele sai de uma concentração menor para uma concentração maior, tá? Então, esse é o processo de osmose. Existe também aqui na página 55, tá? A página 55 fala sobre pressão osmótica, tá? A pressão osmótica, a página 55 eu não vou solicitar, tá? Então pode colocar um Nzinho de não vou solicitar na prova, tá? A página 56, ela fala da osmose reversa. Então, se eu sei que a minha osmose é do processo menos concentrado para o mais concentrado, a reversa é o contrário, tá? Então, quando há uma reversão no sentido natural da osmose, tem-se um processo conhecido como osmose reversa. Então, se tu sabe o que é osmose, tu sabe, quimicamente falando, o que é uma osmose reversa. Contudo, para que ocorra esse fenômeno, a pressão exercida sobre a solução deve ser maior que a pressão osmótica. Dessa maneira, o solvente, que é a minha água, passa da solução de maior concentração para a solução de menor concentração, tá? Ou para o solvente puro. Aonde é utilizado osmose reversa? Nos processos de dessalinização da água. É um processo extremamente caro, tá? É como se eu pegasse a água do mar e transformasse em água potável, tá? Por que não é feito isso? Porque é um processo extremamente caro, tá? E olhando, né, o aparelho que é utilizado na dessalinização é uma coisa que renderia muito pouco em relação à potabilização, né, a água potável, no processo que a gente faz hoje pelo DEMAI. Então, a dessalinização é uma osmose reversa, ela sai da água do mar, passa por uma membrana semipermeável e se transforma em água potável, tá? Outra coisa importante também é outra utilização importante da água, além da água, as indústrias alimentícias que solicitam, que é muito comum, o consumo de alimentos processados por osmose, que é em conservação, tá? Que também ocorre o processo de osmose, é o caso do charque, né? É o caso de deixar a carne salgada, é um processo também de osmose. E também preparo de compotas e doces também é um processo de osmose, tá? Então, na indústria alimentícia, ó, é muito comum o consumo de alimentos pelo processo de osmose. Desde há muito, o ser humano utiliza o sal comum e o açúcar para redução da proliferação de micro-organismos responsáveis pela deterioração dos alimentos, tá? Então, esse é o último processo de propriedade coligativa, que é o processo da osmose reversa. Aqui embaixo nós temos o sistematizando, que é um resuminho, né, dos efeitos coligativos. É interessante vocês darem uma olhada também para a prova. E fica aí, né, gente, a minha dica. É um conteúdo bastante teórico, mas eu posso tirar bastante coisa aí para a prova como teoria, tá? Já que vocês vão ter a disponibilidade de fazer prova com consulta, com livro, enfim. Então, se detenham bastante aos detalhes, né, desses processos coligativos. Vou passar alguns exercícios, vou até solicitar alguns exercícios do livro, de repente, para a gente poder fazer. E aí, futuramente, um resuminho, e aí a gente se prepara para a nossa prova.
tá? Então, por hoje a gente fica aqui, paramos na página 56 do nosso livro, Propriedades Coligativas. E é isso, tá? Até a próxima aula, então, e boa Páscoa para todos.